Oh, ótimo. Olá, boa tarde. Sejam todos bem-vindos ao encontro online sobre residência em fonoaudiologia, com a nossa querida convidada, Fernanda Paulina. Queria agradecer imensamente a Fernanda por ter aceito o nosso convite, por estar aqui essa tarde conosco, dividindo experiências, orientações, enfim, muito obrigada. A Fernanda é uma parceira que praticamente todo ano... Terceiro ano seguido, vem falar com a gente. Então, muito obrigada, Fernanda, de verdade. E aproveito também para agradecer a professora Isabela Poli, que me ajuda tanto na organização dos eventos, ela que foi a organizadora desse encontro. Isabela, obrigada pela parceria de sempre e por promover tantas coisas bacanas para os nossos alunos. Obrigada, Isabela. Juntas, né? Juntas, né? Unidas pela fonoaudiologia UVA. Com certeza, fono-UVA. Fono-UVA. E agora a gente vai dar início, então, ao encontro. Sejam muito bem-vindos, todos que estão presentes aqui na sala. Aproveitem este momento, tirem suas dúvidas, perguntem no chat, fiquem à vontade. E obrigada por estarem aqui participando junto com a gente. Eu vou passar a palavra, passar direto para a Fernanda. Você quer falar alguma coisa, Isabela? Só agradecer a presença de todos, mais um evento. Muitos virão por aí. Semana que vem teremos outro, e na outra também teremos outro. Então, estão arrasando como sempre. Hã? Estão arrasando como sempre. Sexta-feira tem outro, Setembro Azul. Sexta-feira agora, hein? Dia 24. É isso aí. Vamos que vamos. E só dar um aviso para todos, rapidamente. Alguns já tem alguns alunos que provavelmente não são da Veiga, né? Então, a gente faz nossos eventos pela inscrição na plataforma Simpla e depois que termina o evento, mais próximo do final do evento, a gente passa uma lista de presença. Então, para vocês terem certificado, vocês precisam estar até o final. E o cadastro na plataforma Simpla, para quem fez agora ou quem já fez, deve estar com o nome completo, porque o nome que vai sair no certificado é o nome que está lá. Então, quando a gente termina, a gente confere, bate com a lista de frequência, e se tiver só o primeiro nome, vai sair o primeiro nome do certificado. Então, observem lá direitinho no cadastro se está o nome completo, do jeito que vocês querem ser chamados, tá bom? Recado dado. Então, meu nome é Fernanda, a gente hoje vai conversar um pouquinho sobre residência. Eu trabalho em 2 hospitais públicos do Rio, que é o Pedro Ernesto e o Gafreguili, e nos 2 nós temos residência, sendo que o Pedro foi o nosso primeiro programa de residência, né, estruturado em fono hospitalar do país, foi no Pedro Ernesto. Eu fui residente do Pedro Ernesto. A gente faria 25 anos esse ano, da primeira residente a entrar. Pré-pandemia, nós queríamos fazer uma festa, reunir todos os residentes e tudo mais, mas, infelizmente, com o cenário atual, a gente não conseguiu. Na UERJ, eu trabalho nos 2 hospitais, eu sou do grupo materno-infantil. Na UERJ, eu faço a preceptoria e fico na maternidade. No Gafreguili, nesse ano, eu atendo muito pouco, eu estou mais na chefia da unidade de reabilitação, que acabo ficando com a fonoaudiologia, fisioterapia, terapia ocupacional e educação física agora, que entrou na minha unidade. Vocês vão perceber que o escopo da apresentação fala muito da estrutura da UERJ, pelo perfil dela, por ser a mais antiga e tudo mais, é uma residência bem estruturada, e a gente vai norteando com as questões da multiprofissional, que nós temos algumas de multiprofissional. A Isabela, você quer compartilhar a tela para eu poder ir guiando? Deixa eu te... não, eu compartilhei para você, né? Eu exibo para você. Tá, beleza. Deixa eu colocar aqui. Todos vendo? Sim? Ainda não.
Vê agora. Sim, Sim? sim. Pode passar. O que nós temos hoje como estrutura de residência no Rio, né, no país? Nós podemos ter duas estruturas, uma residência multiprofissional e uma residência uniprofissional, né? A da UERJ é uma residência em fonoaudiologia hospitalar, que só todos os residentes que podem fazer a prova são fonoaudiólogos por formação. A do Gafre é uma residência multiprofissional, então eu tenho um programa único que entram vários residentes de diferentes categorias. Após a entrada no hospital, eles acabam sendo distribuídos para os seus setores de referência, mas o programa de residência ele é único. A UERJ tem um único programa, que é o Programa de Residência em Fonoaudiologia Hospitalar, né, um nome gigante, com ênfase em disfagia, porque todo o cerne do aprendizado é voltado para as alterações de deglutição. Nós até temos outros itens, como ambulatório de voz, por exemplo, mas o foco do ambulatório de voz é maior conhecimento sobre laringe, sobre os exercícios que podemos fazer para tratar a disfagia, e não para virar um especialista em voz. Quando o residente, a gente está finalizando ainda o processo de reconhecimento pelo MEC da residência. Então, apesar da gente ter 25 anos de residência, a gente não tem o código final. Então, todo mundo que se forma, eu me formei pela UERJ em 2006, concluí minha residência em janeiro de 2006. Todo mundo que se forma é chancelado, é validado em concurso, é aceito como prova de título, porque o MEC reconhece o processo. Só que o processo leva 20, 30 anos para ser concluído, né? Tem que ter um grupo grande de pessoas a concluir e terminar e tudo mais. E porque a gente não tem graduação de fono em nenhuma das duas universidades. Então, isso atrasa um pouquinho esse processo. Na época da apresentação, né? A Tatiana e eu coordenávamos, agora eu saí da coordenação, a gente tem uma nova dupla de coordenação, que é a Catiúcia Greco e a Mariana. Lá a gente faz... Todo mundo passa pela coordenação da residência, então cada um tem seu biênio, e depois que todo o grupo passa, a gente começa a retornar de novo. Então, ciclicamente, a cada biênio tem uma nova dupla de coordenação que vai ficar à frente dos processos. Pode passar. Dá uma travada, peraí. Quando fica muito tempo na tela, ele dá uma travada. Deixa eu fazer de novo aqui. Acho que eu vou deixar com uma... Peraí. Não, travou de novo. Peraí. Vou deixar assim, tá? Porque senão vai ficar travando. Não, tudo bem, não tem problema nenhum. Ficar travando. Tá. Então, é o que a gente está falando. A residência é uma pós-graduação, lato sensu, né? Não vale como mestrado, doutorado, mas a maioria das vezes é porta de entrada, sim, para o seu mestrado. A gente está dentro de um hospital universitário, você conhece os profissionais, você tem que desenvolver uma pesquisa no final para receber o certificado. O meu TCC de residência foi o primeiro capítulo da minha dissertação de mestrado, por exemplo. E aí eu acabei fazendo com o mesmo grupo de pessoas. A diferença da residência para uma pós-graduação, da forma como a gente conhece a maioria, é que ela é um treinamento em serviço. E aí, o que temos de diferente? O profissional passa 60 horas dentro do hospital. Acho que daí vem o nome da residência, porque você, de fato, reside no hospital. Você vivencia muito intensamente toda aquela experiência, e você tem a parte teórica, sim, mas é 20% de teoria e 80% de prática. Então, o cunho prático é muito mais presente do que a teoria. Uma coisa que, às vezes, a gente sai da graduação e é muito confundida, né? Eu ouvi uma preceptora comentando essa semana que a residente falou assim, mas você é minha professora, você tem que me ensinar. E aí, na residência, o processo de aprendizado é um pouco diferente, né? Os residentes eles já concluíram a fase de graduação, de ter um professor.
Ali nós somos preceptores, facilitadores do conhecimento. Vamos te nortear na aquisição do seu conhecimento, mas quem percorre o caminho é o profissional. É claro que nós temos planejamento de cada área, itens obrigatórios, um programa de estudos, mas a forma de percorrer e a forma do aprendizado varia muito de cada residente. Se eu tenho um residente que suga mais informação, cobra mais, à medida que eu vou dando, ele vai lendo e vai se aprofundando, você vai tendo discussões mais elaboradas e mais aprofundadas. E à medida que você tem um profissional, um residente que fica mais na superfície, não aprofunda tanto, o preceptor nem sempre vai aprofundar junto, porque você depende da troca entre os profissionais. Somos todos profissionais de nível superior. A diferença é só que eu me formei, sei lá, 18 anos antes daquela pessoa, mas a gente somos todos fonoaudiólogos, cada um com seu CRFA, e aí vamos estar todos ali envolvidos nesse processo. As estratégias pedagógicas utilizadas vão ser aquelas para criar a oportunidade do aperfeiçoamento profissional, pensando na andragogia, pensando que nós somos todos adultos, que já saímos daquela fase de aprendizado que eu preciso de um professor para me ensinar. Agora vai ter uma construção do conhecimento. E eu acho que isso é uma coisa que os candidatos a residente têm que ter muito em mente, porque às vezes você chega no modelo da residência e gera uma frustração. Eu não vou ter uma aula formal sobre mecanismos de deglutição. Não, isso já é um conhecimento um pouco mais básico. Se você tiver dificuldade, a gente pode te nortear com literatura, com tudo mais, mas a gente vai ter uma aula sobre a gente vai ter uma discussão sobre intervenção fonoaudiológica em paciente, alimentação de pacientes dependentes de ventilação mecânica. E aí eu não vou pegar e fazer uma aula expositiva. No entanto, vamos lá, vamos fazer esse tema, vamos fazer um clube de revista, vamos discutir esses artigos. Agora, você apresenta para mim, você vai preparar uma aula sobre isso, e aí nós vamos discutir e aprender de outras vias, a partir dos casos que surgem da iniciação, a motivação que vem dos pacientes que estamos atendendo, mas também é muita construção que vem do residente para com o staff. A gente vai norteando o processo de aprendizado, né? Todos os preceptores, eles têm que ter, no mínimo, especialização. Dentro do programa de residência, a gente tem os preceptores, tutores, são aqueles profissionais com mestrado e doutorado, que vão permear a forma do aprendizado no programa. Eu sou tutora de materno-infantil, e a residência ela visa um aperfeiçoamento profissional de uma forma integral e interdisciplinar. Então, o contato com profissionais de outras categorias é tão intenso quanto o contato com o fonoaudiólogo, porque no hospital a gente não consegue fazer absolutamente nada sozinho. Você depende do nutricionista, do médico, do fisioterapeuta, do enfermeiro, que todos trabalhemos juntos em prol do paciente. As minhas equipes de trabalho, né, a gente trabalha junto há muitos anos. Então, eu estou com a mesma equipe, pensando na minha staff médica, na staff da enfermagem, na equipe de banco de leite, por exemplo, já que eu sou do materno-infantil. Então, eu tenho a mesma equipe há 8 anos. Então, uma coisa, sei lá, um teste da linguinha, que é muito feita em alojamento conjunto. Toda a minha equipe de enfermagem sabe executar também, foram treinadas para isso, já que ele não é uma reserva de mercado, por exemplo. Mas a gente compartilha saber, então não adianta só eu saber aquilo, porque eu não estou lá todos os dias. Ela sabe assim, Fernanda, aquele bebê está estranho, eu preciso que você direcione primeiro para ele. Então, o trabalho interdisciplinar é muito importante, mas ele é um exercício, uma construção, a gente estar aberto para poder fazer aquilo, né? E aí no hospital é um momento de grande troca. Já viram algumas pessoas que tinham grande dificuldade com essa troca tão intensa, que, né, são várias pessoas, mudanças de conduta, organização, discussão, os rounds, a gente vai discutir os casos, cada um com seu olhar, para chegar num consenso em benefício do paciente. E às vezes, quando a gente tem um pouco mais de perfil de ser mais ambulatorial, que cada um com seu perfil, né? De estar eu e o paciente, sem tanta interferência externa, às vezes, e um fluxo de troca de informação um pouco mais pactuado, né? Que no hospital tem um calor das emoções, a gente tem as discussões de vez em quando, mas é uma vivência gigantesca, é muito boa. Pode passar, Isabela.
Isso. Então, quem é essa pessoa? A gente chama de staff, né? Quem é esse preceptor que vai te nortear? Então, é um profissional vinculado à instituição formadora. Eu não vou ter dentro da UERJ um staff de outra instituição, vai ser sempre alguém que seja da UERJ, com formação mínima superior à pretendida, então, com formação mínima de especialização. Essa pessoa faz a supervisão das atividades práticas e teórico-práticas realizada pelo residente. No trabalho hospitalar, você não vai chegar atendendo sozinho, fazendo tudo sozinho, mas isso é uma construção. Eu preciso ter um staff, um preceptor na casa, eu não preciso ter um staff ao meu lado 100% do tempo em todos os procedimentos. Então, no começo, a gente está grudado 100% do tempo, e o que eu quero, ao final de cada módulo, ao final da residência, que o meu residente seja capaz de assumir um serviço em qualquer área de um hospital e organizar tudo, desde a gestão do tempo aos pacientes, e eu consiga dar o apoio. No final do R2, do segundo ano de residência, eu consigo gerir completamente a integralidade dos casos daquele local, tá? Então, o objetivo também é estreitar a distância entre a teoria e a prática. Então, a partir da vivência dos pacientes, a gente consegue fazer as inferências de teoria, pegar subsídios de literatura, de artigos, para poder transportar o conhecimento teórico para a prática. Mas, muitas vezes, a motivação inicial vem da prática. E aí, essa inversão acontece muito na residência, porque é uma modalidade de treinamento em serviço. O preceptor quer favorecer a aquisição de habilidades e competência em situação clínica real, no próprio ambiente de trabalho. Então, eu vou estar ali o tempo todo com o meu paciente, e a partir dali eu vou estudar as questões. As atividades de preceptoria nem sempre se dão de forma presencial direta, foi o que eu falei, né? Eu não preciso ter o preceptor grudado em mim o dia inteiro, mas eu preciso ter um preceptor disponível para tirar as minhas dúvidas. Então, a gente disponível está o dia inteiro. Muitas vezes a gente não está, por exemplo, hoje à tarde. Hoje à tarde eu estava no Gafre, não estava na UERJ. A minha residente da UERJ estava lá, eu não estava, e eu estou remotamente disponível se ela tiver alguma dúvida. Mas sempre vai haver junto um preceptor na casa, um fonoaudiólogo que esteja no hospital. O residente não pode ficar na unidade hospitalar, no hospital como um todo, sem que tenha pelo menos um preceptor presente no hospital, não é ao lado dele. Pode passar, Isabela. A construção da UERJ, né, que é a estrutura básica. Hoje, na UERJ, nós temos 26 staffs. Aqui estão os staffs que estão apenas no Pedro Ernesto, mas na UERJ inteira nós temos 26 fonoaudiólogos. Então, a Juliana Castelhana é a nossa chefia já há uns 7 anos, os últimos 7 anos, e a nossa dupla de coordenação atual, que é a Catiúcia e a Mariana. Pode passar. Nós temos 4 vagas anuais de residência no Pedro Ernesto e 3 vagas anuais de residência no Cafreguilha. Então, eu tenho sempre 8 residentes, né? 4 de primeiro ano, 4 de segundo ano na UERJ e 6 no Gafre. Os cenários, eles acabam que se repetem minimamente. Então, na UERJ, a gente tem a atuação do fonoaudiólogo no cenário de adulto e idosos, ele vai passar pelo centro de terapia intensiva adulto, aí a gente tem CTI COVID, CTI não COVID, CTI cardíaco, os residentes entram nos setores COVID, sim, desde o início, primeiro, óbvio, com todo o treinamento de paramentação, todas as normas de biossegurança, mas eles passam pelos setores COVID, as unidades intermediárias e as enfermarias cirúrgicas, clínicas e enfermarias de especialidade, reumato, anjo, né? Enfim. Na parte de recém-nascidos e lactentes, a gente tem alguns módulos. A residência da UERJ é composta no um ano somente adultos, segundo ano, adulto e idoso, né? Segundo ano, materno-infantil, do recém-nascido até a pediatria, e a pediatria vai até 18 anos, né? Metade dos residentes fazem adulto e criança, e a outra metade criança e adulto. Vai invertendo.
No módulo materno-infantil, a gente tem a UTI neonatal, berçário intermediário, e aí eles se fundem no blocão, a UTI e o BI, pelo grau de complexidade. Nós somos referência para alterações neurológicas, hipotermia, cirurgias cardíacas. Então, temos uma UTI de alto risco. E o alojamento conjunto. No alojamento se inverte. As nossas mães são de alto risco, então nós somos referência no estado para mães de alto risco, e as crianças são de baixo risco. Nós recebemos muitos para a UTI, crianças transferidas de outras unidades e tudo mais, por alterações, principalmente alterações neurológicas e cardiopatias. Na pediatria, não, faltou um. Na pediatria, nós temos a UTI pediátrica. Nós, durante a pandemia, estamos como referência no estado, então, esse ano não, tá mais tranquilo. Mas o ano passado nós chegamos a ter duas UTIs Covid, só de casos de Covid, e uma enfermaria grande, com ala masculina e feminina, só de Covid pediátrico, fora os não Covids. Esse ano nós temos uma UTI menor Covid, e uma enfermaria pequena também. A redução de casos de leitos foi bem grande. E não temos mantido nossa lotação máxima. Adulto, ano passado nós tínhamos 5 CTIs Covid, e hoje nós temos 2 CTIs Covid. Também reduziu bastante. Temos, então, a UTI pediátrica, enfermaria pediátrica e uma enfermaria específica, diferenciada para o adolescente. Não sei se vocês sabem que a UERJ ela é um centro de referência para saúde do adolescente. Então, é um ambiente que ele não é nem adulto, nem criança, não vai ser infantilizado, mas também não vai ser tratado com a frieza de uma unidade fechada. A unidade fechada de terapia intensiva tem umas particularidades que é um ambiente que pode chocar muito o adolescente. Então, nós somos referências pelo NESA, né? Pode passar. Ambulatório, e aí, assim, todos os ambulatórios, eles vêm com foco de melhorar o atendimento na internação. Então, seja para você entender como é o desfecho de um caso, para saber quais são os caminhamentos melhores para você fazer durante para a alta, e até de aprender algumas vias terapêuticas. Então, os residentes passam pelo ambulatório de recém-nascidos, de reabilitação neurológica de adultos, que é o de disfagia e disartria, com a Cristiane Albuquerque, com a Alessandra. O ambulatório de voz, o ambulatório de oncologia. Os períodos ambulatoriais são pequenos. São 1 turno, 2 turnos, para um período de 2 meses, não passa disso. Então, pela parte de oncologia no CUC, com a Carol Peixoto, que é ótimo também. Com materno-infantil, tem o ambulatório, o follow-up, né, o ambulatório de segmento de recém-nascidos de alto risco, que a gente pega todos esses casos que nós tivemos na nossa maternidade, na nossa UTI, e aí as crianças de UTI de alto risco continuam sendo acompanhadas com a gente até 7 anos, pelo menos. Então, eles dão segmento e você consegue ver como as crianças ficaram. E o Centro de Anomalias Craniofaciais, que é o CETAC, que elas têm um trabalho maravilhoso com malformações. E aí o residente passa pelo CETAC também. Ele passa por 6 meses, mas ele vai uma vez por semana. E fica o dia inteiro no CETAC, na reabilitação das alterações da deglutição e fala em crianças com anomalias craniofaciais. Pode passar. Aí, qual o horário, né? Só um adendo sobre os ambulatórios. O Gafreguili ele não tem uma variedade tão grande de ambulatórios, porque é um hospital de menor porte e é uma residência multiprofissional, com foco em assistência básica. Então, o residente ele fica dentro do hospital, ele fica com um grupo de fonoaudiólogos, passa pela UTI, berçário intermediário, terapia intensiva. No entanto, ele sai por 2 meses no segundo ano. Pode deixar naquele slide mesmo, Isabela. No segundo ano, para poder ir para assistência básica. Então, na UERJ, ele fica só no hospital. Vantagens, né, da vida. A UERJ não tem mais atendimento aos finais de semana. Então, a residência ela é feita de segunda a sexta, de 7 às 5. O residente fica o dia inteiro com a gente, não tem office. E ele tem uma carga horária, sobra algumas 10 horas, para que ele dê conta de fazer em casa todas as solicitações dos seus staffs. Então, a leitura de artigos, apresentações e todas as coisas.
No Gafre é diferente. O residente trabalha 6 dias por semana, então o horário dele se eu não me engano, ou é de 7 às 5 ou de 8 às 18, então, de 7 às 5. Mas ele trabalha ou de domingo a sexta numa semana, e na outra semana de sábado a sexta, mas ele só folga uma vez por semana. Lá nós temos plantão de domingo a domingo, então o residente, se ele não está na escala do sábado, ele está na escala do domingo. E aí só há um off por semana, uma folga por semana. Mas, em contrapartida, no segundo ano, ele tem liberação de um turno na semana para fazer os trabalhos de conclusão. E aí é diferente. Na UERJ, a gente tem escala de plano de feriado, então, apesar de não trabalhar fim de semana, a gente tem escalas de feriado que podem cair em dia de fim de semana. No Gafre, o dia do feriado, o residente não trabalha. Então, se o feriado é 25 de dezembro, você não trabalha, mas o 24 você trabalha e o 26 também. Mas o 25 você fica em casa. Eu não estou vendo mais a tela de compartilhamento. Para mim não aparece. Fui eu que descompartilhei, Fernanda. Sabe por quê? Porque queria só pedir desculpas, porque Fabrícia precisou sair para um outro compromisso, pediu para agradecer mais uma vez, e, enfim, eu já sabia que isso ia acontecer, como eu não consigo ver a tela de compartilhamento junto com o chat, eu vim ver se tinha alguma pergunta, já que você estava encerrando um bloquinho. Por isso, Não, eu vim ver se tinha alguma pergunta, mas por enquanto... Não, se acontecer de novo, eu já sei. Hã? Se acontecer de novo, eu já sei que foi você. Não, não, eu sei. Como você estava falando só do horário e tal, falei, aqui não estava usando o apoio da tela, Não, eu tomei a liberdade problema nenhum. para olhar aqui o chat. Desculpa. Tá? Mas, por enquanto, nenhuma pergunta. Se alguém quiser fazer pergunta, pessoal, escreve aqui no chat, tá? Por favor. Deixa eu voltar lá com o compartilhamento. Prontinho. Chegou aí? Chegou. Pode passar. Como a estrutura do serviço são muito parecidas, né? Então, a preceptoria é feita por áreas divididas em blocos. Cada área tem o seu programa de metodologia definido. Então, quando o residente chega para a gente já passa o roteiro de como vai ser. O meu módulo dura 3... Tem remuneração. A bolsa, eu não sei se está de 3.400, 3.500, mas é 3.000 e poucos reais. São 24 mensalidades. O residente tem férias remunerada. Lembrando que a residência não é um emprego, né? É um programa de formação, mas ela é remunerada. Os residentes agora, na vigência da pandemia, ainda recebem um aditivo do Ministério da Saúde pelo trabalho no período de pandemia. Então, para você não se expor pegando transporte público ou algumas coisas assim, ainda recebe, além da bolsa, mais R$600 por mês. Então, chega em torno de uns R$4.000 nesse momento. E é um valor tabelado pelo governo, né? Todos os residentes, médicos, não médicos, do país inteiro recebem igual. É uma pós-graduação, então primeiro você conclui a graduação e aí tem um concurso de residência. Agora a gente está com concurso de residência, a inscrição da UERJ aberta, do Gafre sempre abre mais tarde, aí vai abrir da UFRJ também, da Fiocruz também. A UFRJ e a Fiocruz não tem tanto cunho hospitalar, uma tem mais uma pegada de linguagem, a outra de áudio, né? O hospitalar que a gente tem são mais essas duas. Mas você presta um concurso aberto, uma seleção pública, e aí está por prova presencial, acho que foram provas presenciais no ano passado. Mudou um pouquinho o perfil da prova, né? O ano passado foi uma prova objetiva na UERJ, foi nosso primeiro ano com prova objetiva, mas foi necessário porque a gente precisava diminuir o tempo de prova por conta do confinamento e do Covid. A UFRJ tem mais áudio. A UFRJ é mais voltada para áudio. A FRJ é mais saúde pública de uma maneira geral, tem vários ambulatórios. Mas tem muita linguagem, tem muitos ambulatórios, mas tem muita linguagem. Os residentes que saem de lá também falam que estudam muito sobre linguagem.
A UERJ é basicamente disfagia, o Gafre também. Só que tem muita aula de saúde pública, porque é uma residência voltada também para saúde, atenção básica, né? Então, e é multiprofissional. Tem fisioterapeuta, nutricionista, tem outros residentes, que são residentes da multi. E aí tem aula de SUS, tudo voltado para atenção básica. A gente tem bastante, uma carga horária teórica muito forte em saúde pública, né? Fala. Não, agora, já que apareceram perguntas, eu consigo abrir o chat agora, porque, assim, junto com a apresentação da Com a tela. Não sei se essa pergunta aqui, o Orlando perguntando se o residente, sendo militar da reserva, pode receber esta remuneração, sabe dizer? Não sei. Então, a residência, ela não é emprego, né? E aí, o que eu sei é, a residência, ela não pode ter, eu não posso estar com vínculo ativo trabalhando eu sou da prefeitura de não sei aonde, quero fazer residência porque lá eu estou trabalhando no sábado. Poderia ir para a UERJ, por exemplo. Você não pode fazer isso, porque eu não posso ter dois vínculos públicos ativos. O militar da reserva, ele tem uma questão de acumulação de cargos, porque se você fosse da saúde, aposentado, você pode acumular. Se você for um tenente e for aposentado, você não pode ter outro emprego, mas a residência, ela não é emprego, ela é uma pós-graduação. Tá? Então, a princípio, nunca tivemos nenhum caso, mas não é um emprego. Eita, com o rabo molhado. Tem um áudio aberto. Tem um áudio aberto, pessoal, por favor. Tá. Então, quais são as suas rotinas do serviço? Tem um programa definido metodológico de estudo, a gente tem os rounds diários de cada área, então todas as áreas têm os rounds específicos, nos 2 hospitais. Tem os rounds multidisciplinares dos setores, então vai ter o round lá do alojamento, o round da UTI, e cada residente que está com seu staff vai participar dos rounds multi. Nós continuamos com sessões clínicas, agora são online, mas toda quinzena temos 2 residentes que apresentam ou o caso clínico que foi atendido durante aquele período, ou algum artigo que seja relevante ao grupo dos últimos 5 anos para apresentar. As avaliações, as apresentações são avaliadas pelos staffs e contam como pontuação no programa final de nota. A residência tem nota bimestral, gente. O mínimo de nota é 7. Então, se eu tiver 3 notas inferiores a 7 no mesmo ano, o residente é desligado do programa, tá? Então, assim, a gente precisa de um aproveitamento mínimo de 70% do programa. E aí são vários itens. Agora é meu filho que está fazendo barulho. Vocês estão ouvindo? Está brincando com o cachorro. São vários itens que a gente avalia: rendimento nas sessões clínicas, interação com a equipe de fono, interação com a equipe multidisciplinar, capacidade de fazer link teórico-prático, assiduidade, pontualidade, todas essas questões são avaliadas, só que os preceptores, a gente não trabalha com nota, a gente trabalha com conceitos. E os conceitos são transformados num aplicativo, num programa, e aí o programa gera uma nota. Depois da avaliação, a gente dá devolutiva, todo bimestre tem uma momento de devolutiva. Eu concordo, não concordo, olha, sua fragilidade está aqui, sua potencialidade está ali, vamos aprimorar isso, o que você acha de mudar o comportamento em tal aspecto? E aí isso vai acontecer durante toda a residência. É um momento que demanda muito das pessoas. Nós tivemos esse ano, na entrada do ano passado, né, e aí para esse ano, um residente que teve várias demandas pessoais, né? Infelizmente aconteceu falecimento dos 2 avós que criaram ele, ele se acidentou, teve que passar por cirurgia, e ele estava com toda vez que ele tentava engrenar no programa, ele se ausentava novamente por períodos prolongados e não conseguia engrenar, né? Não conseguia ir. Ele já estava com 2 notas inferiores a 7, mas ele acabou optando por solicitar ele mesmo o desligamento. Ele já estava muito próximo de que nós solicitássemos, mas ele optou por solicitar. O que é importante?
a residência ela não é emprego, né? Então, a gente tem que cumprir a integralidade da residência. Então, eu tenho 24 bolsas, né? Para cumprir 5.600 horas de trabalho. O que eu tenho direito? A 15 dias por ano de atestado médico, que vai ser reposto. É só isso. Você tem 30 dias também de férias remuneradas. Mas o residente que ele se ausenta, assim, minha residente teve uma audiência. Eu vou trazer o papel da justiça. Tá, mas qual o seu dia de reposição, por favor? Porque justifica, mas não abona. Então, a residência, tudo tem que ser reposto. E isso não é pelo grupo de staffs, isso é pela Lei Federal de Residência. Então, a parte prática tem que ser feita 100%. Então, não tem como eu não repor as coisas da parte prática dentro do período de integralidade. Na UERJ, se o cara falta durante a semana, ele vai perder os feriados, porque é quando ele pode repor. No Gafre, que já trabalha 6 dias por semana, se ele faltar, ele vai ficar 2 meses trabalhando os 7 dias por semana, porque ele vai ter que repor integralmente a residência, tá? Aí não, a gente pensa assim, é o hospital público, as pessoas não fazem carga horária, o residente também não faz. O residente faz. O residente faz rigorosamente, integralmente a carga horária. E se o horário é às 7, ele começa a chegar às 7h20, 7h30, ele perde ponto, é anotado os atrasos, quando chegar em 6 horas, ele tem que pagar um bloquinho, um turno, né? 6 horas, porque 6 horas formam um turno de trabalho. E assim vai. Então, isso ele tem que fazer, não tem como. Ou seja, é excelente você falar sobre isso tudo para que a pessoa que tem intenção de fazer residência já entre sabendo do tamanho do comprometimento que ela tem que ter. Né? São 60 horas semanais de verdade. Na UERJ, você ainda tem uma vantagem, você tem 10 horas na sua casa para dar conta das demandas que vão para casa. Né? Mas você tem um grau de comprometimento presencial gigante. E você tem ainda que fazer o trabalho de conclusão de residência. Que aí, se vai ser uma pesquisa de campo, ou como vai ser, a gente tem umas pesquisas muito bacanas. Vai ser discutido, você vai escolher um orientador, vai se criar tem todo um cronograma até o residente chegar na conclusão, tem toda uma rede de apoio para que essa pesquisa aconteça. Mas se você fez tudo lindo, 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 e não apresentou o trabalho de conclusão, você não recebe o título de residente, você não recebe o certificado. Você sai com as suas 5.600 e poucas horas como treinamento em serviço, mas você não foi um residente, tá? Lembrando também que residente é todo aquele que entra na residência. Fernanda, eu fiz a prova da UERJ, passei, me matriculei. No dia seguinte da minha matrícula, eu tive um problema gigantesco e decidi que eu não vou assumir. Posso fazer a prova no que vem de novo? Não para a UERJ. Porque uma vez matriculado no programa, mesmo que você abandone, você não pode voltar para o mesmo programa. Não tem como um ex-residente daquele programa fazê-lo novamente. Você pode fazer para outra instituição, não para aquela. E isso acontece em qualquer instituição, porque a lei é maior, é uma lei única, tá? Então, se matricular, é melhor ir, porque senão depois você não consegue voltar. Pode passar. Fernanda, o Orlando pergunta aqui, eu estava até respondendo a ele. Você falou já sobre o trancamento, né? E ele perguntou sobre a lei federal que regulamenta as residências. Eu não sei se tem 2 leis, uma que regulamenta a residência multi. Não, é a mesma. Então, o que eu falei para ele, eu já até, enquanto ele estava escrevendo, quando ele escreveu, eu olhei aqui. É só jogar essas palavras-chave, residência em saúde, que você chega na lei. Porque, na verdade, a lei é multi, é para o médico, para o não médico, é uma lei só sobre residências. Se não me engano, é 11.129, de 30 de junho de... Não, é lei 12.513. 12.513, se não me engano, é essa que está aqui. E aí, todas as definições de carga horária, a única diferença que a lei faz é que os médicos já conseguiram, judicialmente, poder trabalhar durante a residência. E os não médicos ainda não conseguiram derrubar essa parte da lei. Porque como eles trabalham com plantão, então eles não necessariamente têm que fazer 6 dias por semana, às vezes fazem plantão noturno também,
né? Então, isso eles já conseguem, a gente ainda não consegue. Uhum. Depois da época de matrículas, as Coremus pegam a gente quando vai para uma instituição de saúde, você é lançado os nossos dados no CNES. E aí, quando acaba a matrícula, a Coremu pega o CNES de todo mundo que entrou para a residência para ver se tem outro vínculo. Então, eles rastreiam isso agora. Antigamente, eles não rastreavam, mas agora já é um hábito anualmente você verificar o vínculo dos residentes que entraram. A Alana está perguntando... Não, a Luana está perguntando se... Ah, não. A Alana está perguntando se ela pode finalizar uma residência e entrar em outra. Pode. Eu tenho uma residente que veio até do Alagoas, que ela fez uma residência em saúde básica e está na segunda residência dela. Mas ela não pode fazer no mesmo programa. Se for programas diferentes, você pode fazer. Posso fazer a UFRJ, acabei, fiz áudio, mas agora eu quero hospitalar e ir para a UERJ? Posso. Eu não posso fazer o mesmo programa. Isso é o que eu não posso. Sobre trabalhar em consultório, pode. Não tem nada legalmente, se você não tem um vínculo com outra instituição. Se você consegue. Agora, se você conseguir, porque assim, é pesado. A gente sabe, a gente tem alguns residentes que atendem paciente particular, mas acabam reduzindo bastante. Se você conseguir, porque você vai atender no fim de semana e à noite. Basicamente, os seus horários para atendimento são esses, né? Pode passar para a próxima. A Bela perguntou se você pode fazer uma residência especificamente em alguma área. Não, né, por exemplo, quero fazer residência em neonatologia, né? Em São Paulo tem. Se tiver, depende do programa. Específico do programa. For específico do programa. No Rio a gente não tem, em São Paulo tem, Bahia tem também uma residência só em neonatologia, que você fica 2 anos vendo só a criança, não vê só bebê, porque vê pediatria também. Mas você consegue ficar 2 anos só em materno-infantil, por exemplo. No Rio de Janeiro não tem. Aqui na UERJ, ele vai passar por vários ambulatórios e vários serviços, entendi, né? Na UERJ ele vai ficar 1 ano só com bebê e criança, 1 ano inteiro só materno-infantil, 1 ano inteiro só adulto e idoso. Entendeu? Então, fica 12 meses no programa. A UERJ, na verdade, é um programa único, sendo que tem 2 módulos macro. Cada um dura 12 meses. 1 ano de adulto e idoso e 1 ano de materno-infantil. Entendeu? Outras perguntas aqui, né? A residência ela é uma pós-graduação, como qualquer outra. O que acontece depois? Mas a gente é remunerada. A gente tem um aproveitamento do mercado, assim, eu sou staff, né, de residência, faço 9 anos, né, 8 anos. No grupo anterior, eu fui residente, eu não tenho conhecimento de nenhum ex-residente que esteja desempregado ou qualquer coisa assim. A inserção no mercado desse público é muito boa, porque você sabe que é um profissional que consegue lidar com todas as áreas de um hospital. Então, é um profissional extremamente versátil e coringa. Vale a pena você ter essa pessoa. E uma pessoa com uma formação reconhecida, né? Mas ela é uma pós-graduação, ela é uma especialização que você ganha para aprender, você não está pagando para aprender, e aí os desdobramentos posteriores dependem de você. Você pode emendar com mestrado naquela instituição, já que você vai conhecer possíveis orientadores, vai conhecer outras pessoas, pegar uma bolsa de mestrado e continuar estudando. Pode. Eu fiz isso, emendei com mestrado, aí depois eu fiz estudar para concurso e nunca mais voltei para o doutorado, tem que voltar. Mas é um caminho. Dali você vai conhecer outras pessoas e tudo mais, e vai começar a fazer um networking para poder ser inserido em mercado de trabalho, nos hospitais, ou estudar para concursos públicos, também pode, são outros caminhos. Pode passar esse, Isabela. Alguém perguntou aqui, eu posso até ajudar a responder essa, né? O que acontece depois que acabar a residência? Passa no emprego, vai começar a trabalhar. E assim, assim, pensando como um estudante, né, o que você pode fazer depois que você acabar a residência? Você pode, com esse certificado, né, de residência, solicitar, né, dar entrada no Conselho Federal, o título. Solicitar seu título de especialista. Aí, Fernanda pode falar melhor. Por exemplo, é muito claro na UERJ, né, que a ênfase em disfagia, né? Então,
você vai dar entrada no Conselho Federal requisitando seu título de especialista em disfagia. Mas eu até estava dando uma olhada antes de entrar aqui na nossa conferência, que assim, há até uma resolução nova sobre a concessão de título de especialista. Lembrando que quem concede título de especialista na nossa profissão é o Conselho Federal de Fonoaudiologia, e eles editaram uma resolução este ano, em maio, né? Tinha uma antiga, eles revisaram, não tem muitas diferenças aqui em relação à pontuação necessária para requisitar seu título de especialista. Então, quem tiver interesse, daqui a pouco eu coloco aqui o número da resolução, que vocês vão ver, que lá no final da resolução tem como você tem que obter 100 pontos para ter seu título de especialista. 100 pontos, você tem que fazer 100 pontos, né? Então, como é que você junta esses 100 pontos? Fazendo pós-graduações ou cursos de especialização, e a residência, que também é considerada um curso de especialização, pontua bastante. Tá? Então, uma especialização, por exemplo, da área pretendida de 500 horas, pontua 100 pontos. 500 horas, beleza. No final, você vai juntar a documentação e vai encaminhar para o Conselho Federal e vai ter seu título de especialista naquela área. Né? Uma especialização com 360 horas pontua 70 pontos. E como é que você vai conseguir os outros 30 pontos? Aí o Conselho define as regras para conseguir os outros pontos. Cursos, filiação em entidades profissionais, sindicatos, sociedades de fonoaudiologia, cursos, aperfeiçoamentos, atualizações. Congressos, antigamente, né? Acho que sim, eu não verifiquei, mas eu creio que sim. Tá? Você vai juntar todas essas comprovações, tem que ser, né, em área de afinidade, com aquela que se pretendida, e vai mandar para o Conselho Federal. E a residência multiprofissional em saúde com TCC na área de especialidade pretendida? Vale 90 pontos. Eu acho que até que era 80, Fernanda. Eu acho que eles aumentaram 10. Aumentaram, também acho. Né? Então, agora a residência vale 90 pontos. Né? Então, fica faltando 10 pontos aí que facilmente você tem. Facilmente. Né? Você junta e manda lá. Tá? Então, eu vou colocar aqui depois na tela qual é o número dessa resolução do Conselho Federal para vocês darem uma pesquisada maior. Tem uma outra pergunta aqui. Eu queria trabalhar no hospital com criança, a residência me ajuda nisso então, em questão de carreira? Sim, você vai ter toda a formação necessária para trabalhar no hospital com criança em ventilação mecânica, com criança bisfárica, com criança não formada, com todos os âmbitos que você puder pensar. Todos os ciclos de vida, na verdade, né? Todos. Beleza. Avancemos. Pode passar. Isso aqui a gente já falei um pouco para vocês, né? A avaliação bimestral, tem um protocolo e o gabarito próprio. A gente não espera que os residentes se comportem igual no primeiro ano e no segundo ano, então nós temos metas pré-definidas para um residente que está entrando, um R1, que a gente chama, ou para um R2. Então, o que a gente espera alcançar, a avaliação é qualitativa e quantitativa, e aí é realizada quando eu tenho um programa com mais de um staff no mesmo módulo, tem que ter um consenso entre os staffs. Então, assim, a fulana vai avaliar esse mês, ciclana mês que vem. Não, os staffs têm que sentar e fazer um consenso sobre aquela avaliação. Além da avaliação propriamente dita, a gente tem sempre o processo de autoavaliação para o residente entender ou reconhecer, ou até mesmo, muitas vezes, o residente é mais criterioso com ele mesmo do que nós somos, né? Ele se avalia mais rigidamente. Então, é para fazer uma reflexão sobre o desempenho, identificar habilidades e ver o que precisa ser aprimorado. E, no final, a gente sempre faz as devolutivas para a gente chegar ao consenso. Já que eu tenho um critério de nota que pode retirar alguém da residência, a pessoa precisa minimamente saber aonde estão as falhas e aonde eu preciso melhorar, para que aquela nota inferior a 7 não volte a se repetir durante o ano. Tá? Pode passar. Já falou esse, né? Já falei também. Então, a gente tem um limite de 15 dias por ano por atestados, né? Ultrapassados os 15 dias, as eventuais faltas vão ser
compensada. A reposição vai ser a combinar sempre com o coordenador da residência e o preceptor. As faltas, se atestado, mesmo que adequadamente justificada, devem ser obrigatoriamente compensadas. E se eu tiver atestado e superior a 15 dias, ou a pessoa vai entrar pelo INSS, o residente tem direito ao INSS, é recolhido a contribuição, é passada para a UERJ repassa, o GAFRE repassa, mas se o cara não entrar pelo INSS, ele vai ter que repor. E se eu justifiquei a falta, Fernanda, eu tive, sei lá, dor de barriga ou outro problema que não seja de saúde, né? Eu tive um problema pessoal, familiar e não vou ao hospital hoje, tudo bem? Tudo bem, pode ficar em casa, resolva seu problema, mas precisaremos acordar uma reposição. E aí isso não há discussão, não tem como o staff falar assim, pode ir sem repor, isso não é viável. Pode passar. E aí a gente tem... Pode passar. Isso. A gente tem algumas questões, né? Caso o residente se depare com algum aspecto que interfira no seu aprendizado, ele pode procurar os preceptores para expor uma situação difícil. A gente sempre fala muito de respeitar a hierarquia. Então, o residente vai ter o preceptor, acima do preceptor tem o coordenador da residência, acima dele tem o coordenador de todas as residências, para a gente poder levar as queixas e dificuldades e afins para conseguir sanar. Mas então ele vai primeiro sempre no preceptor dele, o preceptor leva para a coordenação, ou ele não conseguiu sanar com o preceptor, ele pode levar para a coordenação e vai subindo. Lá no GAFRE você é preceptora ou não? Só a chefe de serviço? Quer dizer, eu sou preceptora de área, a Paula Vasconcelos é a coordenadora. Isso, no GAFRE eu sou chefe de serviço, mas eu atendo também. Eu faço plantão de fim de semana também, feriado, então eu acabo fazendo preceptoria de área também. Agora que eu estou mais afastada, esse último semestre eu estou realmente mais afastada da assistência. Vamos lá. Toda vez que mensalmente os grupos se reúnem para discutir as coisas referentes à residência, discutir o rumo que cada residente está sendo traçado, como eles estão indo, desempenho e tudo mais. As coremus, e aí as coremus de todo o país. Cada instituição tem a sua coremu, e aí tem reuniões programadas, periódicas e representatividade de todas as categorias. Então, os residentes também participam da coremu. E ele tem não é cada residente, né? Tem um representante dos residentes. E ele tem voz e voto nas decisões do colegiado. Então, isso é importante. Né? Pode passar. E esse era o grupo de residentes quando a gente podia aglomerar. Agora a gente não pode mais aglomerar, não tem como tirar foto assim, entendeu? Que aí, isso aqui é uma apresentação de TCR, então estava todo o corpo de staff da UERJ, a Ingrid, que está com o neném no colo, estava de licença maternidade, ela foi só para apresentação. E todos os residentes daquele ano, para a gente assistir a apresentação de trabalhos. É bem legal. É isso, gente. Compartilhar aqui. Muito legal. Mais perguntas? Perguntas legais aqui. E a Raquel, a gente tinha uma ex-aluna nossa, né, passando a prova da residência. Ela está ótima. Raquel de Paula, né, no ano passado ela participou desse momento aqui conosco para falar sobre residência e a vivência dela, né, já que ela tinha sido nossa. Sim. E ela está finalizando, né, Fernanda? Ela finaliza em fevereiro. Ela agora acabou de retornar da assistência básica, está no modo da UTI neonatal, mas ela finaliza em fevereiro. Eu estou orientando o TCR dela. Ah, é? Que legal. Isso é legal. A Raquel está lá no GAFRE, né? Isso, no GAFRE. Quais as residências, quais os processos de inscrição para residência que estão abertos? O UERJ ainda está aberto? A UERJ está aberto ainda, o GAFRE ainda não abriu. Nem o UFRJ, só o UERJ que abriu. Foi a primeira a abrir, mas é sempre assim. Aí agora vai sair o UFRJ e Fiocruz, e o GAFRE sai no finalzinho, ele sai lá para novembro. Você sabe, assim, se um estudante concluinte pode se inscrever para fazer a prova? Ele tem que estar com o diploma na mão até o dia 1º de março.
todas as residências do país. Não serve A certificado. declaração de colação serve, a declaração de conclusão serve, é aceita. Então, tudo certo. Todas as residências do país começam dia 1º de março. Então, você vai fazer sua matrícula, vai fazer tudo. A matrícula tem sido bem no finalzinho de fevereiro, bem próximo. Mas no seu primeiro dia de residência, você tem que estar com toda a documentação ok na CDA. Então, você tem que ter entregue a declaração serve nesse período. Você tem que ter concluído a sua graduação até o dia 28 de fevereiro, 29 de fevereiro. Ou seja, ele tem que estar com um certificado de conclusão de curso, né? Para assumir, mas ele pode assumir. Prova ainda estudante. Pode. Então, Cristiane está perguntando, a residência na Fiocruz também tem este formato? Como assim? Qual formato? Formato de... Você quer saber sobre os requisitos? Eu não vou conseguir te dizer se ela tem fim de semana, se não tem, mas formato de 60 horas semanais, avaliação, excluir o residente com 3 notas inferior a 7, isso aí todas têm. Não tem como fugir. Fiquei na dúvida também se era o formato de esquema de realização da prova, mas eu acho que é isso mesmo que você está falando. Eu coloquei aí no chat, pessoal, a lei federal, né, que regulamenta todas as residências do país. Então, quem quer saber certinho, tudinho, que é contemplado em qualquer residência, né, deem uma lida na lei. E coloquei também a resolução do Conselho Federal sobre concessão de título de especialista, né, que é o que você também, além do seu certificado de conclusão, com mais de 5.000 horas de pós-graduação, né? Isso tem um peso muito grande no currículo, além de todo aprendizado, você ainda pode requisitar o título de especialista naquela área na qual você estudou, né? Então, assim, eu não sei, por exemplo, eu tenho uma dúvida com relação por exemplo, eu faço no Gafre, eu tenho interesse por voz, tenho um ambulatório de voz, né? Se eu fizer um TCC sobre voz de residência, eu posso requisitar o título de especialista na área de voz ou vai ter que ser numa área hospitalar, tipo disfagia? Eu acho que você consegue, porque eles só querem a definição é você ter o TCC, o alvo do seu TCC ser na área de interesse. No entanto, a construção do programa, por exemplo, o desenvolvimento dos TCCs são muito mais dentro da construção do cerne do programa. Então, vai ser para disfagia, para saúde básica, entendeu? É muito difícil quando a gente pega um residente, até chegar à elaboração de um tema que seja só de voz, não seja voltado para o hospital, essa construção muitas vezes não acontece. Perguntaram da bolsa. A bolsa é igual em todos os hospitais, é a mesma valor, né? É definido por legislação. Então, todo mundo ganha a mesma coisa. Eu acho que... vê se estão conseguindo ver, gente? O que eu mandei agora? Botei everyone, todo mundo. Não? Que estranho, peraí. Ah, tá, já sei. Peraí, everyone, tá, everyone meeting. Tá, eu tinha feito uma coisa errada aqui, peraí. Pronto, agora eu já acertei. Vejam agora. Agora foi, né? Todo mundo. Foi um errinho meu aqui. Agora está aparecendo aqui. Tem que botar para todo mundo. E a lei, eu coloquei aí a lei federal sobre residência e a resolução do Conselho Federal de concessão do título de especialista, é essa que eu vou colocar aqui para vocês agora. Pronto. É essa aí. Novíssima. Eles devem ter adequado alguma coisa, porque agora acho que a gente tem 13 ou 14 áreas de especialidade. Eles devem ter adequado alguma coisinha lá. Lembrando que o título de especialista tem que ser renovado a cada 5 anos, né? A partir de 2006, se não me engano. Tive uma sorte. Eu fiz minhas especialidades antes de 2006. O meu tem que renovar. Você tem que renovar? Então, Tenho, porque eu acabei residência em janeiro de 2006. Putz. E aí eu fiz a solicitação. Caramba. Peraí. É engraçado, eu redirecionei, botei para todo mundo aqui, ele volta para o mesmo lugar. Agora vai, ó.
Então, de 5 em 5 anos tem que haver a renovação do título de especialista, e aí não precisa mais compor 100 pontos, você tem que compor 50 pontos, ou seja, mesmo durante, por exemplo, você está fazendo sua residência, você não pode tirar o olho das suas... Não, né? Depois da residência, né? Não pode tirar o olho da continuidade de aprendizado, de formações, né? Tem que estar ligado nisso, porque 5 anos depois você não tem, o seu título de especialista não vale mais. Seu certificado de residente para todo sempre, né? Uma pessoa fez tudo certo, mas como especialista pelo Conselho Federal, vai ter que compor... Tem que se manter atualizado, né? Não tem como ser especialista e não estar estudando. Com certeza, é uma forma de você se manter atualizado, tá? Beleza? O que mais, pessoal? Estamos já bem precisos no tempo, né? Imaginou aqui 1h15, né? Isso, temos 1h. 17h41. O que mais que vocês querem saber? Tem alguma coisa, uma pergunta a mais? Porque eu acho que Fernanda também, ela é muito eloquente, fala muito bem, né? E muito objetiva e muito experiente. Então, ela traz esse conteúdo, que é um conteúdo que aparentemente, né, a gente acha que não tem muita, assim, uma residência, uma pós-graduação, ou não sabe muito bem como é, né? E ela porque as pessoas, às vezes, eles entram e acabam se frustrando com o processo porque não é o que esperavam. Né? Então, é legal de saber o que vai acontecer. Você traz isso de maneira muito objetiva, com a vivência que você tem, muito grande também, você consegue amarrar todos os principais aspectos, né, que tem relação com a residência. Isso é um diamante assim, para um aluno, né, para um aluno que está chegando, de repente já pensou nisso lá atrás, está saindo da faculdade. Vale a pena. E assim, se não passar de uma vez, faz de novo. Eu fiz 2 vezes a prova, entendeu? Primeiro ano era uma vaga só na minha época, né? E o primeiro ano tem segundo lugar, aí no outro ano eu passei. Então, se não passar de primeira, faz de novo, que vale a pena. A gente tem que ser mesmo persistente. Não pode jogar toalha, né? Logo passa logo de primeira. Não é fácil, né? Fala concorrido. Bibliografia, já que você tocou nesse assunto. As bibliografias vai ter que olhar porque assim as bancas elas mudam periodicamente, mudam a coordenação, fazem ajustes de banca, então pode ter ajuste de bibliografia, mas o cerne dele é basicamente o mesmo, no sentido de que, como é atualizado todos os anos, quando muda uma literatura ou outra. Então, vale a pena entrar, por exemplo, no site do CEPUERJ, que é a organizadora de provas da UERJ, e pegar as provas anteriores. Lá você vai ter o edital, as referências bibliográficas e o padrão de prova. Então, isso é uma coisa que vale a pena. Tudo disponível na internet. Vocês acham facilmente. Tudo disponível. No site das universidades, vocês acham as provas anteriores. Não sei se o gabarito também, acho que o gabarito também. Acho o gabarito também, no site das universidades. Daí eu sou servidora pública. Sim. Muito por prova de concursos anteriores, provas de outros concursos, né? Você conhece o padrão, né? A gente teve essa mudança, que nesse ano ainda vai perdurar, de prova objetiva, exclusivamente pelo cenário pandêmico, que a gente está vivendo, né, de ter uma prova em um tempo menor, mas você consegue entender o padrão de elaboração de prova e o que costuma ser cobrado. Das questões. Não são questões de um assunto só, muitas vezes são questões de interface de áreas, isso é uma coisa muito importante, né? E a gente tem treinado um pouco isso com os nossos alunos, né? Fazer questões também nas provas de interface de áreas, porque isso cai... São muitas questões de raciocínio clínico também. Para raciocínio clínico, prova de concursos, né? De vagas de servidor público, cada vez mais questões com interface de áreas. Né? A Isabela falou aqui que está na dúvida entre fazer residência ou pós-graduação. E, assim, o que eu posso dizer sobre isso é o seguinte, né? A residência, como a Fernanda falou no começo, você vai morar lá, não vai ter muito espaço para fazer outras coisas. É uma dedicação, é quase Casas Bahia, dedicação para você. Então, você, exatamente. Então, essa... São escolhas diferentes. São escolhas diferentes. Você quer fazer um mestrado? É uma outra escolha, é uma escolha por
mergulhar no estudo, de repente faz mestrado numa pública, então tem Área acadêmica. batalha para conseguir uma bolsa, né? Para ter um valorzinho ali durante aquele período, mas é estudar para, né? Você recebe a bolsa também, outra modalidade de recebimento de bolsa, mas para estudar e se dedicar bastante a isso. Você pode trabalhar enquanto você faz mestrado? Claro, mas também vai te dar pouco lastro para trabalhar. Já quem vai fazer pós-graduação, geralmente tem uma visão no mercado de trabalho. Especialização assim, é 50-50, né? Porque você vai mergulhar numa determinada área que você quer, você vai estudar, né, uma carga horária mais reduzida em relação ao mestrado à residência, e você vai ter que compartilhar esse tempo entre estudo e trabalho, e você efetivamente vai conseguir trabalhar e aplicar muita coisa da tua pós-graduação, né, do conteúdo da pós-graduação, se for aquela de afinidade com aquela que você já trabalha, no dia a dia. Então, tem uma finalidade, assim, eu acho que assim, quem está. Não, quero sair da faculdade, mercado de trabalho. E aí, acho que tem que viver um pouquinho o mercado, não sair direto também, a não ser que seja uma coincidência, né? Está saindo uma especialização numa área que eu quero. As especializações online também facilitaram um pouco as coisas. Os mestrados também, né, com mais carga horária online, também facilitaram um pouco as coisas. Então, talvez seja mais fácil, né, compartilhar essas duas Sim. essas duas ocupações, digamos assim, né, da sua vida como fonoaudiólogo, estudar e trabalhar. Então, a especialização serve mais a esse propósito, na minha opinião. Entendeu? Entenderam? É isso, pessoal. Tudo certo? Beleza? Gostaram? Muito bom ter vocês aqui. É sempre muito rico, né? O que a Fernanda vem trazer para a gente, esses debates, as perguntas de vocês foram ótimas também, né? Muito legal o interesse de vocês, né? Na continuidade. Espero receber vocês nas residências também, no ano que vem, Não ou dos próximos. não esmoreçam, estudem, não vai passar aqui, não vai passar ali, mas daqui a pouco passa, estuda de novo, é assim mesmo, a vida é assim. Quem nunca? Quem fez concurso como esse? Quem nunca ficou? Não deu ali, não deu aqui, não deu ali, mas deu aqui. Agora a gente passa. Já estou na minha segunda prefeitura, né? Eu passei para distante da minha casa, quer dizer, numa outra cidade. Depois eu passei no outro concurso, vim para o Rio, né? Para assumir a prefeitura do Rio. De lá se vão, sei lá, 17 ou 18 anos Não, já se vão. Eu entrei em 95, 96. Ó, 95 tem de serviço público, 2006, 2016. Pois 20 e poucos anos de serviço público, é isso mesmo. Tá? Isso aí. Isso aí. Sim! Então, também que se lembrou, já está. lista. Meu Deus, a lista de presença. Espera aí. Pessoal, fica aí. Fernanda, se você quiser. Eu vou, Isabela. Muito obrigada pelo convite. Ótimo estar com vocês, gente. Muito bom. Ainda bem que você lembrou. Vocês lembraram aqui da lista de presença. Peraí que eu vou pegar. Fiquem aí para vocês. Tchau, gente. Eu vou deixar um tempinho mais também aberta para vocês assinarem a lista de presença, tá? Só um minutinho. É coisa rápida, pessoal. 1 minuto vocês fazem a lista aqui. Assinam a lista.
Conseguem ver aí? Sim, né? Então, olha só, eu não vou mandar a lista, eu não vou mandar o certificado para vocês hoje, provavelmente no final de semana eu vou mandar, tá? Sugiro que quem está com o nome incompleto na plataforma Simpla, porque o certificado vai sair por lá, vá lá no cadastro e atualize o cadastro, bota o nome completo, tá? Senão vai sair do jeito que está lá, certo? Núbia, se você fez, você tem que ter feito a inscrição no evento pela plataforma Simpla, vai sair como está lá, não é por aqui não, tá? Lista de presença está aqui na tela, para vocês no chat, e quem não tiver feito a inscrição no Simpla e só marcou a lista de presença, não vai conseguir se receber certificado, tem que ter feito as duas coisas, tá? Eu vou bater, e ao contrário também, quem fez inscrição no Simpla, mas não está aqui, não vai receber certificado, obviamente, tá? Estou deixando um pouquinho aí a lista de presença para vocês, certo? Colocando aqui de novo, é a mesma lista, pessoal, a mesma lista. Só para que entraram umas mensagens aí, mesma lista para vocês preencherem, tá? Sim, o certificado vai para o e-mail de vocês, tá? Isso também tem que estar muito certinho, senão não chega. Não sou eu que faço e mando para vocês. Lá na plataforma tem um modelo do certificado onde entra o nome de vocês e a própria plataforma já manda, tá? Por isso que tem que estar tudo bem certinho, tá certo? O certificado Núbia só vai para o seu e-mail se você se inscreveu na plataforma Simpla e assinou essa lista de presença, tá? Não sou de Fono, mas sou da UVA. Pedro, mas você se inscreveu no evento? Isso, botou como estudante, tá ok, beleza. Tá ok. Vocês estão liberados, tá, pessoal? Se quiserem ir, eu só estou aqui por causa da lista mesmo de presença. Que eu estou colocando aqui no chat de vez em quando, tá? Mas estão livres, livres! Tchau, pessoal. Até o próximo evento. Muito bom.